Boa noite. Glória a Deus, que honra estar aqui, prazer muito grande. Quero agradecer demais o Maia por esse convite, toda a liderança aqui da Mais, e não queria deixar de honrar também o Mário, um amigo de longa data, o pastor Mário, que sempre foi uma bênção para nós. Se não for atrapalhar o que vai acontecer, a forma que vai fazer o evento aqui, se pudesse acender a luz para eu poder ver a face dos meus amados aqui, se for possível, se não for não tem problema, mas se desse para acender a luz até para eu poder interagir com eles seria melhor. Você que não me conhece, meu nome é Douglas. Olha que rebelde. Você que não me conhece, meu nome é Douglas. Obrigado. Eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo, e eu sou casado com a Val. Cena aí, Val, galerinha aí. Val, esse ano a gente completa 10 anos de casado, e a gente tem 2 filhos, a Luísa e o Davi, e a gente coordena um movimento chamado Jesus Cop, que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra, e aonde ele plantou você para refletir Cristo naquele lugar. E Deus tem nos dado o privilégio de trabalhar através da internet, através das redes sociais, pregar através das redes sociais. Tem sido muito legal. A gente tem alcançado aí milhões de pessoas através das redes sociais, e é um privilégio estar vivo nessa era, nessa geração, e poder utilizar essa ferramenta para propagar o Evangelho. Se você é alguém conectado, depois você procura lá Jesuscope nas todas as redes sociais, você vai achar a gente lá. Alguém que já viu um vídeo do Jesuscope, pelo menos, levanta a mão assim. Poxa, para que eu estou divulgando isso aqui? Mas se alguém ao seu lado não viu nenhum vídeo, chama ele para aceitar Jesus aqui. Estou brincando. E a nossa pregação é essa. Sabe, Romanos 8, 28 e 29 vai revelar um desejo do coração do Pai. E diz que o sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com seu primogênito, Jesus. Então, o sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. E a verdade é que na nossa nação a família de Deus está crescendo. Gente, por toda parte que a gente vai, por todos os lugares que a gente viaja, você tem evidência disso, que a família de Deus está crescendo. São várias igrejas. É difícil a gente ir em uma igreja que tem apenas um culto no domingo. A maioria estão fazendo 2, 3 cultos aos domingos, porque o templo não comporta o número de pessoas que frequentam as igrejas, o número de pessoas que estão aceitando a Jesus, entregando sua vida a Jesus. Então a verdade é que a família de Deus está crescendo. Isso é maravilhoso, amém? Eu lembro que alguns anos atrás eu dava aula de inglês, e no sábado eu dava 2 aulas seguidas, e a gente estava no intervalo das 2 aulas, um aluno chegou para mim e ele falou assim: Douglas, era até um senhor assim, ele falou: Douglas, você é evangélico? Eu falei: sou, cara, sou cristão, eu vou na igreja Família Debaixo da Graça, lá em Bragança Paulista. Aí ele falou: poxa, que legal, eu estava lendo em uma revista que o povo evangélico é o povo que mais cresce financeiramente no Brasil. Eu falei: poxa, que informação legal, né? Eu falei: mas e aí? Ele falou: eu virei evangélico. Eu falei: olha, o cara lê na Bíblia, já entregou a vida para Jesus ali, já batizou no banheiro ali, estava tudo certo. A verdade é que a família de Deus está crescendo na nossa nação, mas a pergunta é: os nossos templos estão cheios de pessoas que se parecem com o primogênito? Sabe, essa multidão de cristãos que há na nossa nação são pessoas que concretizam de verdade esse sonho de Deus, porque o sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. E tem sido muito bom poder trabalhar nisso, que Deus tem feito na nossa geração. E eu queria ministrar uma palavra. Abra sua Bíblia comigo, e é muito legal quando isso acontece. Em Colossenses capítulo 1, exatamente o que ele cantou aqui. Colossenses capítulo 1, verso de número 16. Abre aí. Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso 15, que diz assim, Colossenses 1, versículo de número 15: Ele é
a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Feche seus olhos. Papai, obrigado, Senhor, por a gente estar aqui. Muito obrigado por esse momento de louvor e adoração ao Teu nome. Muito obrigado Senhor, pela Missão Mais, por essa iniciativa maravilhosa, Pai. Obrigado por todas essas pessoas que estão aqui, Papai. E nós queremos fazer um pedido. Revela a Tua palavra a nós aqui. Eu quero te pedir, Espírito Santo, pega as informações que eu vou falar e transforma em revelação, Pai. Senhor, que não seja algo de mente para mente apenas, Pai, mas seja algo de coração para coração, Pai. Faz uma mudança em nós aqui, Senhor. Renova a nossa mente, Pai. Que a Tua palavra seja uma espada afiada hoje aqui, Senhor. Penetrando, Senhor, os nossos corações, Pai. Fazendo uma cirurgia em nós, Pai. Arrancando todo sofisma, Pai. Toda mentira, Senhor. Toda fortaleza que foi construída na nossa mente, que nos trava, Senhor. Que a Tua verdade nos liberte hoje aqui, Senhor. Nos cause liberdade em Ti, Senhor. Revela-nos Cristo neste lugar, Senhor. Senhor, alinha-nos e, Senhor, aponta o nosso propósito, o nosso chamado. Fala conosco, Pai. É o pedido do nosso coração, e tudo isso a gente pede nos méritos de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Isso aqui é uma conferência sobre missões. E o que você precisa entender é que missão não é algo que nós criamos. Não é algo que a igreja criou. Missão é algo que Deus está fazendo. Você precisa compreender é que Deus está em uma missão. Deus está cumprindo uma missão neste exato momento da história. E a gente não pode cometer o erro de que muitas vezes nós estamos cometendo como igreja, de convidar Deus para fazer parte dos nossos projetos. Às vezes a gente acorda e fala: Senhor, hoje eu vou fazer isso, 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 e eu queria te convidar para abençoar aquilo que eu planejei e pensei. O que nós somos desafiados a fazer é compreender o que Deus está fazendo para nos juntarmos a Ele. Nós precisamos entender qual é a missão de Deus para esse tempo, para a gente poder se envolver naquilo que Deus está fazendo e não convidá-lo para se envolver naquilo que nós estamos fazendo a partir do nosso coração enganoso. Então, eu queria falar com vocês nessa noite sobre qual é a missão de Deus. E a missão de Deus é restaurar todas as coisas. Deus, nesse exato momento, está trabalhando na restauração de todas as coisas. Se eu pudesse colocar uma frase para você anotar, seria: a missão de Deus é nos devolver a imagem e semelhança. É fazer a gente voltar ao propósito inicial que você lê em Gênesis 1 e em Gênesis 2. O que Deus está fazendo, a Bíblia vai nos mostrar em Atos capítulo 3, verso 21, é que Ele está trabalhando na restauração de todas as coisas. E o que é restaurar? Restaurar é diferente de reformar. Quando você vai reformar um lugar, por exemplo, vamos reformar essa igreja, de repente a gente começa a mexer e começa a mudar algumas coisas, vamos aumentar aqui, vamos fazer mais uma sala, vamos colocar mais lugares. Não, restaurar não é como reformar. Restaurar é fazer voltar como era no original. O que Deus está fazendo é restaurando todas as coisas, inclusive a gente. Como foi falado já aqui, todas as coisas são todas as coisas. E você faz parte de todas as coisas. Então a missão de Deus é nos restaurar. É como quando você pega um restaurador de quadros, qual é o objetivo dele? É pegar aquele quadro que está todo estragado e fazer ele voltar exatamente à imagem que era quando foi pintado.
O que Deus está fazendo em nós é Ele está restaurando a imagem dele em nós. Essa é a missão de Deus. Então, se eu e você queremos nos envolver na missão de Deus, nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Todas as vezes que a gente se envolve na missão de Deus, a gente está se envolvendo nessa missão de restaurar a imagem dele nas pessoas. Se cantamos para quê? Para restaurar a imagem dele nas pessoas. Se pregamos para quê? Para restaurar a imagem dele numa geração. Se escrevemos para quê? Para restaurar a imagem dele, porque é o que Deus está fazendo, essa é a missão de Deus, restaurar a imagem e semelhança. Nesse texto que a gente leu, diz assim, olha, ele é, e está falando de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então quem é a imagem do Deus invisível? Cristo. Cristo é a exata imagem de Deus. Quando Filipe fala, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus fica indignado, ele diz, ei, vocês estão pedindo ainda para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eu sou a imagem do Deus invisível. Você olhar para mim, você está vendo o Pai. Então quando você lê Gênesis 1:27, que diz, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, ele está dizendo que nós fomos feitos à imagem de Deus. E quem é a imagem de Deus? Cristo. Ou seja, o que isso nos mostra, esses dois textos, é que a forma usada para fazer o ser humano foi Cristo. A forma usada para o projeto original em Adão, no homem, na mulher, era Cristo. Ou seja, o que é restaurar a imagem de Deus em nós? O que é restaurar a imagem e semelhança? O objetivo de Deus é nos fazer voltar a nos parecer com Cristo Jesus. A missão de Deus é formar Cristo em você. Tudo o que está acontecendo na sua vida, para que Cristo seja formado em você. Nós falamos aqui, foi falado aqui antes sobre sofrimento. Por que sofremos? Para que Cristo seja formado em nós. Paulo vai dizer, eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então, se nós vamos nos envolver na missão de Deus, entenda, o que você precisa fazer é se parecer com Jesus e formar Jesus numa geração. Nós temos que, cada dia, nos parecer mais com Cristo e formar Cristo nas pessoas. Esse é o nosso objetivo, formar Cristo nas pessoas. Por quê? Porque Deus está restaurando todas as coisas. Deus está fazendo tudo voltar para o original. E no original, era um homem, uma mulher, que se parecia com Cristo. Era Cristo andando sobre a terra. Era Cristo gerenciando a criação de Deus no jardim do Éden. E o objetivo de Deus é restaurar todas as coisas. Então, hoje, como igreja, o que nós mais precisamos, gente, é de uma revelação de quem é Cristo. Nós não podemos mais trabalhar com uma imagem distorcida de quem é Jesus. Nós precisamos de uma revelação de quem é Cristo. Abre comigo, 2 Coríntios, capítulo de número 3. A carta, 2 Coríntios, capítulo número 3. Olha só que interessante. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Diz assim: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, e não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Então presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele estava dizendo o seguinte, ele estava dizendo sobre os judeus, mas é a mesma realidade sobre os gentios. Ele diz o seguinte: quando eles vão ler as Escrituras, eles não enxergam Cristo. São apenas letras.
Porque tem um véu cobrindo o rosto deles. Os olhos deles estão tapados. Eles não têm a capacidade, eles não têm uma revelação de quem é Cristo. E é essa a realidade entre nós, gente. Quantas e quantas pessoas estão frequentando os nossos cultos, se dizem cristãos evangélicos nas pesquisas, mas tem um véu tampando o rosto deles e não tiveram uma revelação de quem é Cristo. Nós precisamos, gente, de uma revelação de quem é Cristo. E olha a continuação do texto, verso número 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então ele está dizendo, quando o coração de alguém se volta para Deus, se volta para o Senhor, o véu é tirado. E quando o véu é tirado, nós contemplamos quem é Cristo. Quando contemplamos a glória de Cristo, nós somos transformados à imagem dele conforme a gente contempla. De glória em glória, somos transformados à imagem dele. Porque, gente, não tem como se parecer com algo que você não viu. Não tem como se parecer com algo que você não contemplou. Quando contemplamos quem é Cristo Jesus, essa imagem, essa revelação, ela é tão poderosa em nós, que é inevitável a cada dia ir sendo transformado a essa imagem que você está contemplando. Nós não podemos continuar, gente, com uma vida na igreja eclesiástica sem uma revelação de quem é Cristo. Nós não podemos continuar a nossa vida com um véu no rosto. Porque o que acontece? Nós entramos num ambiente como esse e chegamos aqui e percebemos que há um grupo de pessoas aqui. Talvez alguns nasceram nesse contexto. E como nós temos uma necessidade de ser aceito, logo percebemos de que maneira devemos nos comportar para ser aceito nesse ambiente. E aí você aprende que você fechar o olho e fizer uma careta, parece que você está sentindo, né? Você aprende que tem que ajoelhar, você aprende que tem que orar, você aprende que em algum momento você levanta a mão, você aprende que tem a hora certa de aplaudir, que tem a hora certa de falar, que tem a hora certa de se calar, você aprende os horários, você aprende a vestimenta, você aprende como é que lê o livro, você aprende a linguagem. Por quê? Porque você quer fazer parte desse grupo, porque todo mundo quer fazer parte de um grupo. Mas a pergunta é, você teve uma revelação de quem é Cristo? Você teve uma revelação, você o contempla com o rosto descoberto, está sendo transformado de glória em glória, de glória em glória. Você pode dizer, cara, hoje estou mais parecido com Cristo do que ontem. Nós precisamos, gente, de uma revelação de quem é Cristo Jesus. Por quê? Porque precisamos urgentemente nos envolver na missão de Deus, que é formar Cristo em uma geração. Gente, a solução para a nossa nação não é simplesmente política. Não pense que vamos colocar um Messias lá e ele vai resolver todas as coisas. A solução para uma geração é Cristo sendo formado nela. Ou seja, a solução para a nossa nação é a igreja. E a missão da igreja, e para todas as nações a solução é essa, a igreja, e a missão da igreja. Qual é a nossa missão? Formar Cristo nas pessoas. Mas precisa começar em nós. Esse véu precisa ser arrancado. Agora, olha que interessante esse texto, que ilustra o que eu estou dizendo para você. Abre lá comigo em Mateus 16. Eu quero mostrar Jesus falando sobre isso. Mateus capítulo de número 16. Verso de número 13. Mateus, capítulo 16, verso 13.
Diz assim, olha: indo Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Então, chega para os discípulos e pergunta: quem que o pessoal aí está falando que eu sou, né? Fazendo uma pesquisa de campo, né? Vocês que estão no meio das multidões aí, vocês estão ouvindo os burburinhos, quem que o povo diz que eu sou? E olha que interessante a resposta. Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. O que é interessante, gente, é que o povo olhava para Jesus e enxergava um profeta. O povo olhava para Jesus e, ao ver os milagres, se lembravam de Elias, que fez vários milagres, e falava: ele está se movendo no espírito de Elias. Ao contemplar a pregação, ao ouvir a pregação, ele era tão confrontador, ele era tão direto, ele era tão corajoso, que eles diziam: não, ele está aqui no espírito de Jeremias. Ele é como Jeremias, a nossa geração. E ao ver quão revolucionário ele era, e a forma que ele agia com os líderes, eles podiam dizer: não, ele é como João Batista. E perceba que todas essas imagens que o povo tinha dele eram bíblicas. Agora eu te pergunto: era a revelação de quem ele era? Não. Não era a revelação de quem ele era. O povo não tinha uma revelação de quem ele era. E o problema é o seguinte: se você tem uma revelação, se você tem uma imagem distorcida de quem é Jesus, você tem uma imagem distorcida de quem é você. Por quê? Porque a gente leu em Colossenses 1 que nele foram feitas todas as coisas. Se eu tenho uma imagem distorcida de quem me criou, eu tenho uma imagem distorcida de quem eu sou. O povo não havia entendido ainda quem era eles, porque ainda não havia entendido quem era Cristo. Olha a continuação. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus volta a pergunta. E respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro de repente se levanta e faz essa declaração histórica, né? O Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. Nós sabemos que o Senhor não é um profeta, que o Senhor não é um rabino, que o Senhor não é simplesmente um mestre. O Senhor é o Cristo, aquele que profetizaram há milhares e milhares e milhares de anos, aquele que foi dito lá no Éden que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor é este ao qual profetizaram, o Salvador de todo o mundo, aquele que irá restaurar todas as coisas, aquele que vai sentar no trono de Davi e vai reinar para sempre. Você é o Messias, o Filho de Deus. E cara, quando alguém dizia Filho de Deus, não sei se você lembra lá no filme O Filho de Deus, eles relatam o final dos evangelhos, quando ele está diante dos líderes religiosos e eles perguntam: você é o Filho de Deus? E ele fala: eu sou o Filho de Deus. E aí eles falam: eles rasgam as vestes e falam: tá aí, não precisa de mais nada, vamos crucificar ele. Por quê? Porque declarar que você era filho de Deus, você estava dizendo: eu sou igual a Deus. O que Pedro estava dizendo é: você é o Messias, e você é igual a Deus, você é o Filho de Deus. Agora, olha o que Jesus vai dizer sobre isso. Ele diz assim: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, gente, uma revelação de quem é Cristo vem do Pai. Quando Jesus diz não foi carne e sangue, ele estava dizendo: não foi raciocínio humano que trouxe você a esse entendimento. Não foi simplesmente boa teologia que trouxe você a esse entendimento. Não foi um bom livro que trouxe você a esse entendimento. Isso que você acabou de dizer é revelação vinda direta do Pai. Ou seja, se nós queremos uma revelação de quem é Cristo, nós precisamos clamar ao Pai que nos revele. Nós precisamos humildemente, com o coração quebrantado, dizer: Pai, Espírito
surgir em nós uma santa indignação, dizendo: eu não aceito, Senhor, ficar vindo aqui e fingindo que estou sentindo a presença de Deus. Eu não aceito, Senhor, ficar vindo aqui porque convém vir aqui. Eu não aceito, Senhor, vir aqui por causa de amizade simplesmente. Eu quero contemplar quem é o Senhor. Eu quero saber o que eles viram, porque eles morreram por causa dessa imagem que eles viram. Eles se entregaram por causa dessa imagem que eles viram. E hoje a Mais está trabalhando em vários lugares no mundo, onde a igreja é perseguida e não abre mão daquilo que eles viram. A pergunta é: nós vimos? O Pai nos revelou quem é Cristo. E por que é tão importante uma revelação de quem é Cristo? Porque olha a continuação. Ele diz assim, verso 18: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então presta atenção, a partir do momento em que Pedro teve uma revelação de quem é Cristo, Cristo trouxe para ele uma revelação de quem era ele. Porque nós precisamos desesperadamente de uma revelação de quem é Cristo? Porque uma revelação de quem é Cristo libera sobre nós uma revelação de quem nós somos. Nós precisamos urgentemente ser apontados, ser comissionados. Nós precisamos urgentemente descobrir para que nascemos, por que estamos vivos nessa geração. Agora, não adianta, e eu quero colocar isso para você, uma das perguntas que a gente mais recebe no Dizascope é essa: Douglas, como é que eu descubro o meu chamado? Douglas, como é que eu descubro a minha vocação? Como é que eu sei quem sou eu? Como é que eu sei para que eu nasci? Tal. E eu quero dizer para você, se você tem essa dúvida, pare de procurar o seu chamado, pare de procurar a sua vocação e passe a perseguir uma revelação de quem é Cristo, porque quando você entender quem é Cristo, você vai entender quem é você. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde dizendo: então eu vou te dizer quem você é e qual é a sua vocação. Você é Pedro, você é um fragmento de pedra que vai trabalhar para a rocha. E eu vou colocar uma chave na sua mão, que é a chave do reino de Deus. E você vai ligar as coisas aqui com esse grupo de pessoas, e você vai desligar as coisas aqui com esse grupo de pessoas. Ele estava apontando o destino de Pedro. Só que esse apontamento só vem com uma revelação de quem é Cristo. Por quê? Porque o que você precisa compreender é que Cristo não é um indivíduo. Cristo, na Bíblia, é um ser coletivo. Deus decidiu que o Cristo não seria uma pessoa, que o Cristo seria uma comunidade, composta de um cabeça chamado Jesus Cristo e um corpo chamado igreja. Por que eu só sei quem sou eu quando eu entendo quem é Cristo? Porque eu sou parte de quem Cristo é. Você faz parte do corpo de Cristo. Sem uma revelação de quem é Cristo, eu não sei quem sou eu. Você precisa compreender quem é Cristo. Você saber para que você nasceu. E eu posso te adiantar, você nasceu para ser Cristo. Eu e você nascemos para ser Cristo para uma geração. E eu te digo, Curitiba está clamando pela manifestação dos filhos maduros de Deus. E quem são os filhos maduros de Deus? Cristo. Cristo. Gente, você imagina quão maravilhoso era andar ao lado de Cristo. Ia ser algo assim assustador estar ao lado dele, a ponto de daqueles homens terem largado tudo para caminhar ao lado dele. Você imagina o que era dormir ao lado de Cristo e acordar ao lado de Cristo? Por quê? Porque Cristo, apesar de ser 100% Deus, Ele era 100% homem. Lembra que eu disse para você em Gênesis, criou Deus o homem à sua imagem, ou seja, Ele era a expressão exata do plano original. Cristo é verdadeiramente o que significa ser humano.
Nós vivemos uma versão distorcida de humanidade. Ele era o que era verdadeiramente ser humano. Por isso que deveria ser tão fascinante estar ao lado dele, a ponto de homens e mulheres largarem tudo para segui-lo, quando entenderam quem era ele. E esses homens, eles passam a viver com Cristo. E eu não sei você, mas assim, lendo os evangelhos, quem aqui já sentiu assim uma pequena inveja assim dos discípulos, assim, pô, os caras viram, né? Os caras viram comer o pão multiplicado. Os caras viram o homem andando sobre as águas. Os caras viram o cego, o olho abrindo. Os caras viram o paralítico andando. Eles viram, 3 viu ele com toda a roupa resplandecendo e o rosto brilhando, conversando com Moisés e Elias. Eles viram. E devia ser uma coisa muito fascinante andar ao lado de Jesus, a ponto do nome dado para Jesus ser Emanuel. E o que é Emanuel? Deus conosco. Você já imaginou o que é ter Emanuel? Deus. Já imaginou o que é ter Emanuel dormindo na sua casa? Você já imaginou o que é ter Emanuel sentado na mesa tomando café com você? Você já imaginou o que é ter Emanuel pregando? Emanuel te aconselhando? Então era Deus conosco. Só que Emanuel começa no final dos evangelhos, você vai lendo lá, ele começa com um papinho pro lado dos discípulos. Ele começa a falar assim para eles: olha, eu vou ter que ir. E você já percebe o tom de voz do discípulo: peraí, ir para onde? Ô Emanuel, nós largamos tudo para estar ao seu lado. Eu larguei minha empresa de pesca lá, afundei meus barcos lá, eu não vejo há um tempo a minha família. Emanuel. E ele fala: não, eu vou ter que ir, para onde eu vou vocês não podem ir. Acho que esses caras vão sentar em desespero, meu irmão. E agora? Ele vai embora. E aí ele me solta essa, presta atenção: é melhor que eu vá. Agora eu te pergunto, o que é melhor que Emanuel? Sério, o que é melhor do que Deus conosco? O que é melhor do que Deus do meu lado? E aí ele fala isso, ó: porque se eu não for, ele não vem. Você imagina, você deve ter arrepiado: meu Deus, quem é ele? Que é melhor que Emanuel. É melhor que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei ele, o Espírito Santo. Porque só tem uma coisa melhor do que Deus conosco: é Deus em nós. Ele estava dizendo assim: eu não vou estar mais ao lado de vocês, porque a partir de agora eu vou estar em vocês. Eu não vou estar mais fazendo milagres para vocês, porque a partir de agora eu vou estar fazendo milagre através de vocês. Vocês não vão mais ouvir a minha voz falando com vocês. Sabe por quê? Porque eu vou usar a boca de vocês para ser a minha voz na face da terra. Entenda uma coisa, gente: Cristo em nós é a esperança da glória. Nós precisamos de uma revelação urgente de quem é Cristo. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Chegou a nossa vez de ser Cristo para uma geração. Chegou a nossa vez de apresentar Cristo. Cristo em nós. Pensa nisso, gente. Cristo habita em nós. Cristo está aí dentro. Cristo em nós. Ele está em nós. O Criador de todas as coisas, aquele ao qual você cantou, que Ele é a imagem do Deus invisível, que nele foram criadas todas as coisas, que nele tudo subsiste. Este Ele habita em você. E Paulo vai afirmar que nós temos a mente de Cristo. Quem podia conhecer a mente do Senhor? E ele diz: e nós temos a mente de Cristo. Eu não sei o que essa informação faz com você, mas comigo
ela me enche de esperança, porque Cristo em nós. Sabe, eu não sei se já teve essa conversa quando adolescente ou criança, falando assim: quem que você vai procurar, lógico, depois de Jesus, quando você chegar no céu? Quem que você quer ver quando você chegar no céu? O primeiro que você quer falar depois de Jesus quando você chegar no céu? Aí um fala: não, eu quero ver José, cara, porque José é o meu favorito. Quando eu chegar no céu, eu vou falar: cara, como é que foi aquilo? Né? Como é que foi escapar da Potifera, né? Aí o outro fala: não, meu favorito é Daniel, cara, preciso perguntar para ele como é que foi, né? No meio, lá na cova dos leões, como é que você conseguiu aquilo? Talvez o outro fale: não, eu queria ver Sadraque, Mesaque e Abednego, e falar: cara, como é que foi? Tá no meio do fogo, né? Acho que lá que eles compuseram, né? Deixa queimar, E de repente o rei olha lá e tem 4, cara, e Jesus andando no meio deles no fogo, cara. Como é que foi estar no meio do fogo e Jesus aparecer? Sabe, quando nós chegar lá, talvez todo mundo vai correr para querer conhecer essas pessoas, mas posso te dizer uma coisa? Talvez ao chegarmos lá, muitos deles vão correr atrás de nós. E antes de você perguntar como é que era ter Jesus andando lá no meio, ele vai perguntar: cara, conta para nós como é que era Jesus em vocês, cara. Cara, como é que é ter Cristo em você? Porque a gente viu uma vez ele no fogo andando no nosso meio. Como é que era acordar e ir dormir com ele em você? Cara, você não está entendendo que momento que nós estamos vivendo na história da humanidade. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele está em nós. Por isso eu queria te dizer uma coisa: a gente tem que parar de clamar que venha do céu aquilo que está em nós. A gente tem que parar de falar: Senhor, rasga os céus e vem. A gente tem que começar a orar: Senhor, rasga-me e aparece. É por isso que o sofrimento tem um papel tão importante na nossa vida, porque o sofrimento nos rasga e Cristo vem para fora. Porque o que é ser Cristo, gente, é viver pelo outro. O que é ser Cristo é viver completamente focado no outro. Ser Cristo é abrir mão da própria vida para benefício dos outros. Isso é ser Cristo. Olha o que ele diz na continuação do texto. Ele diz assim no verso número 21: desde esse tempo, desde que tempo? De que eles tiveram a revelação de quem era ele. Olha o que ele começa a dizer: Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ele começa a revelar os sofrimentos que ele iria passar. E olha como ele revela para eles o que é ser Cristo. Verso de número 24: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, ou seja, o que ele está dizendo? Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer, porque o que é discípulo, gente? É querer ser igual ao mestre. Já que vocês tiveram uma revelação de quem verdadeiramente eu sou, que eu sou Cristo, se alguém quer ser Cristo como eu sou Cristo, ele diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Ele começa a revelar o que é ser Cristo. Gente, o que é ser Cristo? Perder a vida em favor dos outros. Cristo veio trazer uma salvação para a gente através de perder a vida. Cristo não nos salvou simplesmente com a sua morte de cruz, Ele também nos salvou com a sua vida de cruz. Ele disse diariamente: pega a sua cruz, se crucifica, negue-se a si mesmo, rasga o Douglas e deixa Cristo aparecer. Deixa Cristo aparecer, gente. A nossa oração é: Cristo, vem para fora, Cristo, aparece através de mim, Cristo, vem. Quando eu entrar na faculdade, que Cristo apareça e eu suma. Quando eu entrar em casa hoje à noite, que Cristo apareça e eu suma. E o que é o Cristo, gente? É aquele que vive em favor do outro.
É aquele que entrega a vida em favor do outro. O que é Cristo, gente? É aquele que entra num ambiente como esse e não fica procurando qual é o melhor lugar para eu sentar, qual é o melhor lugar para eu sentar. Não, isso não é Cristo. Cristo é aquele que entra e vê, está todo mundo bem acomodado, porque se for necessário eu fico de pé. Cristo, gente, não é aquele que fala, não, eu vou para o primeiro da fila para comer. Não, Cristo é aquele que está feliz da vida em último, vendo se todo mundo vai comer e se sobrar ele come. Somos Cristo. Sabe, nós não podemos transformar isso aqui numa escola de moralidade, gente. Nós não podemos transformar isso aqui numa escola de Moisés. Sabe, a coisa está tão ruim na nossa nação que a gente pensa que ser cristão é fazer as coisas certas. Fazer as coisas certas é obrigação, gente. Esses dias eu abri o G1, na primeira página estava escrito assim: homem acha uma carteira e devolve. Achou uma carteira que não era dele e devolveu. Esse cara é Jesus Cristo na face da terra. Não, gente, isso aí no Japão todo mundo faz. Isso aí em todo lugar todo mundo faz. A gente não pode nivelar por baixo. Fazer as coisas certas não é ser Cristo. Ele disse: se vocês não excederem a lei, se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, ninguém vai entrar no reino de Deus. Porque ser Cristo não é obedecer a lei. Ser Cristo é exceder a lei. Ser Cristo não é não roubar. Ser Cristo é dar dinheiro para os outros. Sabe, para explicar mais ou menos assim, é como a gente entra na igreja e pensa que a gente precisa aprender a ser certinho, a gente precisa aprender a fazer as coisas na lei agora, pagar imposto, é tudo certinho, como se isso fosse extra. Aí, por exemplo, você está lá no trânsito, dirigindo, de repente o cara da frente para o carro, aí você freia com tudo, o de trás não viu bem, pum, bate na sua traseira. Aconteceu isso com você? Alguém vem, bate na sua traseira, aí amassa a sua traseira e tal. Vamos pensar diferente. Você bate na traseira de alguém, o cara na frente freia, você bate na traseira dele. Já aconteceu com vocês? É pior isso, né? Aí você bate na traseira do cara e aí você desce, né? Você para o trânsito todo e desce. E aí a gente pensa que, não, agora eu sou cristão, o que eu preciso fazer? Pagar o conserto do carro dele, né, direitinho. Não, gente, isso é obrigação. Você bateu. Aí você chega pro cara e fala: poxa, cara, me perdoa, tal, tá aqui meu telefone, né? Você pega o telefone dele, aí você vai lá, corre atrás, tendo ou não tendo dinheiro, você dá um jeito, você paga, porque você fez o dano ali. Agora deixa eu te falar para você o que é ser Cristo. Ser Cristo é quando você está no trânsito e de repente você freia e aí alguém vem e bate atrás do seu carro. E de repente quando você desce do carro e olha, era um senhorzinho com uma Brasília que bateu atrás do seu carro. E você vê um senhorzinho descendo da Brasília desesperado: ah, meu Deus, desculpa, filho, não sei o quê. E aí você pergunta para ele assim: senhor, o senhor tem condição de arrumar? Ele fala: não, então me dá seu telefone aqui, porque eu vou arrumar o meu e vou arrumar o seu. Isso é ser Cristo. E talvez ele te pergunte: mas por que você vai fazer isso? Porque um dia eu causei um dano e alguém pagou. Um dia eu fiz toda a burrada e alguém pagou um preço no meu lugar. E chegou a minha vez de ser Cristo para uma geração. Cara, nós precisamos ser Cristo. Precisamos entrar nas faculdades, nas empresas, nas escolas, nas nossas casas, nas nossas ruas, e numa cidade, e verdadeiramente ser Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e seja Cristo comigo. Você faz parte de Cristo, é por isso que você precisa urgentemente que o véu seja tirado e uma revelação de quem é Cristo surja no seu coração, para que você seja transformado à imagem dele. Sabe, o que está solto hoje, João disse, que já está entre nós, é o espírito do anticristo. Olha só o que acontece com o próprio Jesus. Eu disse para você no verso 21, ele começa a dizer que ele vai ser pego pelos líderes, ele vai ser morto e vai ressuscitar. E verso 22, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de nenhum modo irá lhe acontecer. Pedro era bipolar, fala sério.
vai ter uma revelação do Pai. O próximo versículo é chamado de Satanás. Incrível. Ele chega para Jesus e fala assim: Jesus dizendo: olha, agora vocês entenderam que eu sou Cristo, deixa eu falar, eu vou me entregar, e os caras vão me maltratar, eles vão até me matar. Pedro chama ele de canto e fala: não fala isso, olha, que Deus não permita isso acontecer com você. Sofrimento não é de Deus, né? E aí Jesus olha para ele, Jesus olha para aquela palestra motivacional e diz: para trás de mim, Satanás. O que Jesus identificou na boca de Pedro? O espírito do anticristo. Entenda, gente, o espírito do anticristo está solto entre nós, tentando nos convencer a não ser Cristo. O trabalho dele é dizer para você: poupe-se. Ei, não oferta tanto assim, mas e a faculdade dos seus netos? Você tem 18 anos, José. Cara, o pessoal não te merece, então você vai perdoar de novo, ele está te fazendo de bobo. Você é bonzinho demais. Sou crente, mas não sou idiota. Sou crente, mas meu braço não é. Isso é o espírito do anticristo, e posso dizer para você, o espírito do anticristo está em muitos dos nossos cultos, nos ensinando a não ser Cristo. Ele identifica na hora e fala: para trás de mim, Satanás. Sabe uma coisa que eu acho muito doida quando a gente entende que quando Cristo é revelado em nós e Cristo começa a ser revelado através de nós, é que a gente chama as pessoas que estão nos elogiando de Satanás e chama pessoas que estão nos traindo de amigo. Porque muitas vezes as pessoas que estão nos traindo estão nos empurrando para ser Cristo, e muitos dos amigos estão nos atrapalhando de ser Cristo. Sabe, você precisa entender uma coisa: o seu chamado é o mesmo que o meu, para ser Cristo. Cara, vai ter Cristo médico aqui, vai ter Cristo advogado, vai ter Cristo arquiteto, como eu conheci um que foi me buscar hoje no aeroporto, vai ter Cristo engenheiro, vai ter Cristo manicure, vai ter Cristo dona de casa, Cristo homem, Cristo mulher, Cristo branco, negro, baixinho, alto, Cristo no Brasil, Cristo no Afeganistão, Cristo na Suíça e Cristo nos Estados Unidos. Eu não sei para onde Deus vai te mandar e o que Deus vai fazer com você, mas eu sei que a missão é sempre a mesma: ser Cristo, para formar Cristo em uma geração. Esse é o nosso chamado. E pode dizer, não existe nada melhor do que descobrir para que você nasceu. O dia que você descobrir para que você nasceu, você vai achar a sua vida. E eu digo isso: você nunca vai ver um peixe no psicólogo fazendo tratamento porque está com depressão. Sabe por quê? Porque ele está fazendo o que ele nasceu para fazer. Você nunca vai ver um passarinho com crise de identidade. Sabe por quê? Porque ele está fazendo o que nasceu para fazer. A nossa geração está perecendo porque ela não entendeu para que ela nasceu ainda. Ela nasceu para ser Cristo. Nós não nascemos para achar a nossa vida, nós nascemos para perder a nossa vida. E quando a gente perder a nossa vida, a gente vai achar. Eu encerro dizendo para você que isso fica muito claro na forma que Deus nos criou. Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, talvez, segundo os organizadores, 5.000, segundo a polícia, 52. Só sei que eu consigo enxergar a face de todo mundo que está aqui. Sabe, isso é muito legal. E eu pedi para acender a luz porque eu gosto de pregar olhando as pessoas para saber como que você está recebendo a palavra. E é muito legal você poder ver a face de todo mundo e como vocês são bonitos. Agora, só tem uma face que é invisível para mim. Uma sala como essa, com talvez 400 pessoas, eu consigo ver a cara de todo mundo, eu só não consigo ver a cara de uma pessoa. A única face que eu não consigo enxergar hoje aqui é a minha. Por quê?
Porque eu não fui feito para olhar para mim, eu fui feito para olhar para você. Eu nasci para olhar para você e você nasceu para olhar para mim. Quem inventou essa droga de selfie foi uma gente. Quem inventou esse negócio de espelho foi nós. Porque se agora eu tiver uma meleca pendurada na minha linda barba, eu não sei. E eu preciso de você para falar isso para mim. E a minha pergunta é: será que não tem muitas melecas no seu caráter que você não está enxergando, porque você decidiu andar sozinho? O que é ser Cristo? É não olhar para você mesmo, mas viver olhando para os outros. E é isso que essa missão, é isso que esse projeto faz. Decidiu viver para olhar para os outros, e outros que estão até mesmo em outros lugares, em outras nações. Coloque de pé no seu lugar, quero orar com vocês. E eu acho que a nossa oração hoje tem que ser essa: Senhor, rasga-me e aparece, Senhor. Senhor, rasga-me e aparece, Senhor. Me ensina a negar a mim mesmo, a tomar a minha cruz, para que Cristo possa surgir através de mim, Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória, Senhor. Papai, eu quero, junto com os meus irmãos, Pai, levantar nossa voz em oração, Pai, e pedir ao Senhor, nos dá uma clara revelação de quem é Cristo. Nos dá uma clara revelação de quem é Cristo, para que a gente possa ter uma clara revelação de quem nós somos, Pai. Papai, nós não queremos passar por essa vida, Senhor Jesus, vivendo como sonâmbulos, Pai. Vivendo, Senhor, perdendo a nossa vida. Nós não queremos passar por essa vida sendo bem sucedido em algo inútil, Senhor. Nós não queremos continuar fazendo o que o Senhor não está fazendo, Pai. Nós queremos falar o que o Senhor está falando. Nós queremos andar aonde o Senhor está indo. Nós queremos tocar em quem o Senhor está tocando, Pai. Por isso estão aqui os nossos braços, Pai. Usa-nos, Senhor. Estão aqui os nossos pés. Usa-nos, Pai. Está aqui a nossa boca. Fala através de nós, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, com o rosto descoberto. Nós queremos contemplar quem Tu és, Pai, e ser transformado à Tua imagem, Senhor. Pai, eu peço a Ti, arranca de nós toda ambição egoísta, Pai. Arranca de nós tudo que é satânico, adâmico, Senhor. Todo espírito do anticristo que saia da nossa vida, Pai, para que possamos ser Cristo para essa cidade, Pai. Para que possamos ser Cristo para essa nação, Pai. Para que possamos ser Cristo para esse mundo, Senhor. Queremos entregar a nossa vida, Pai. Pai, nós queremos muito achar a nossa vida, então nos ensina a perdê-la, Papai. Ensina-nos a perdê-la por amor de Ti, Senhor. Aquele que entregou a vida por nós primeiro, Pai. Nós simplesmente queremos ser como o Senhor, Deus. Nós simplesmente queremos ser como o Senhor é, ser Cristo como o Senhor é. Espírito Santo do Senhor, faz isso em nós. Nós sabemos que isso não vem através de carne ou sangue, mas uma revelação direta do Pai. Então, Papai, arranca o véu dos nossos rostos, Senhor, para que a gente possa contemplar quem Tu és e ser transformado de glória em glória à Tua imagem, Pai. E que a nossa geração possa conhecer a Ti, Senhor, através de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, gente, foi uma honra. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu.